As dobras, elas acontecem durante a primeira fermentação. Depois que a gente adiciona o fermento, a gente entra na primeira fermentação. Então a gente tem a mistura, uma autólise opcional. A autólise pode ser feita apenas com farinha e água ou ela pode ser feita com fermento também. No caso, ela é chamada de fermentólise. E aí depois a gente tem as dobras, tá? Então essa é a ordem. Na primeira fermentação, que também é chamada de bulk fermentation em inglês, fermentação em bloco em português, é quando a gente tem uma grande quantidade de massa dentro de uma caixa, normalmente. Né? Então é quando a gente fermenta um monte de massa que a gente misturou ali numa caixa junto. E é ali, durante a primeira fermentação, que uma série de reações químicas acontecem, tá? O que vai acontecer? A partir do momento que eu adiciono fermento na minha massa, a minha massa vai começar a se acidificar. Esse processo de acidificação vai ajudar a fortalecer o glúten da massa, tá? Ele também vai ajudar a fermentar mesmo, a formar bolhas de gás carbônico na massa, né? O fermento natural, ele tem leveduras e bactérias, e essas leveduras vão ajudar na formação do CO2. As bactérias vão ajudar na formação também de ácido acético. As leveduras vão formar álcool, né? E isso vai trazer o quê? Aroma, sabor para o seu pão também. Todo esse processo vai começar a acontecer a partir do momento que a gente mistura o fermento na massa. E aí a gente vai ter então, com o fortalecimento da massa pela acidificação, a gente vai ter o quê? Um aumento da elasticidade, uma diminuição da extensibilidade, né? A massa vai começar a ficar mais elástica, vai começar a tender a manter mais a forma. A extensibilidade é aquela massa que estica e não volta, que não mantém a forma. Com a fermentação, a gente vai aumentar a elasticidade e diminuir um pouco a extensibilidade para que na hora da modelagem a massa comece consiga se manter no formato que a gente modelar, tá? Tô falando aqui, né, o que acontece principalmente na primeira fermentação é o aumento de volume da massa. Com a fermentação, a massa vai aumentando em volume. A gente quer ver essa massa aumentando em volume na primeira fermentação. Quando a gente faz pão de fermentação natural, esse processo é muito mais longo do que o pão feito com fermento biológico. E aqui eu estou falando de pão de fermentação natural longa. É a fermentação feita 100% com levain. Eu não estou falando aqui de pães que levam pitadinha de levedura, um percentual de fermento biológico. Eu não estou falando desses pães, tá? Então, o que acontece? A gente, com o tempo, na primeira fermentação, depois que a gente adiciona o levain na massa, vai demorar algumas horas para a gente chegar no ponto de modelagem. E entre esse período de adição do fermento e pré-modelagem e modelagem, a gente vai fazer algumas dobras, que eu já expliquei para você os benefícios dessas dobras. O principal é desenvolvimento e estruturação da massa, oxigenação da massa, certo? Esses são os principais, controle de temperatura. A gente vai fazer algumas dobras intervaladas. Por que a gente dá intervalo entre as dobras? Para dar tempo do glúten dar uma relaxada, para dar tempo da massa fermentar e dela começar a formar camadas, tá? De bolinhas, de massa, estrutura. E aí quando eu for dobrar de novo, eu vou dar uma esticada, dobrada, esticada e dobrada. E aí eu vou ajudar também, esse movimento vai ajudar a dar uma fortalecida, uma estruturada no meu glúten. Tá bom? Então eu não vou fazer isso toda hora de 5 em 5 minutos. Eu tenho que dar um tempo de descanso. O tempo de descanso vai variar. Depende muito da hidratação da sua massa, depende da farinha que você está usando, depende do tempo de fermentação, da temperatura ambiente, tá? Esse tempo vai variar, o tempo de descanso vai variar. E pode variar entre 30 minutos e 1 hora, 1h30. Depende da quantidade de fermento que você está usando numa massa. Esse tempo varia. Tá? Mas o importante é que você não pode dobrar, passar 5 minutos e dobrar de novo, porque você vai danificar a estrutura da sua massa se fizer isso, porque o seu glúten não vai estar relaxado o suficiente para você mexer e a massa não vai ter fermentado o suficiente para que a dobra faça sentido. Se você dobra uma massa que você acabou de dobrar, ela vai entrar e se mesclar. Se você dobra uma massa que descansou pelo menos uma meia hora, 40 minutos, ela vai começar a formar camadas, tá? E vai estruturar melhor.
beleza? Então, o objetivo da dobra intervalada é a gente ajudar também na estruturação da massa. Com o tempo, a massa vai estruturar, com o tempo, com a fermentação, com as dobras, ela vai estruturar o suficiente para que ela consiga parar em pé e para que você consiga fazer uma modelagem, ela pegar aquela forma e não espalhar igual um panquecão, tá bom?